Boa noite, muito boa noite, leoas! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso encontro de leoas. E hoje o tema é saudade de ex. Eu juro pra vocês que eu coloquei aqui na internet pra ver quantas músicas tem de sertanejo falando sobre saudade de ex. Quem já passou ou quem já sofreu com saudade do ex, coloca aqui nos comentários. Porque eu não sei porquê, né? Mas poderiam fazer uma música de dependência de ex, né? Que eu acho que ia também vender super bem. Ia ser top 1 no Spotify. Dependência de ex. Vamos falar sobre isso hoje? Sejam todas muito bem-vindas. Olha, a Elsa já falou aqui que já passou por saudade de ex. Vamos entender o que são esses sentimentos. Mas antes, já deixa seu like aqui, clica nesse coraçãozinho para que esse conteúdo, para que essa nossa aula seja divulgado a mais leoas que precisam estar aqui e olhar para essa saudade desse ex. Já depois, se você vai assistir depois esse vídeo aqui, vai ficar a gravação, passa aqui o início e já entra na parte do conteúdo, sinta-se acolhida aqui também. O que a gente precisa entender quando a gente fala sobre saudade? Nossa, gente, eu recebo muitos relatos das minhas alunas, das minhas pacientes, falando que sentem muita falta desse ex-marido, dessa pessoa. Se sentem carente, é carência, é solidão, tudo, né? A casa lembra o ex, as fotos lembram esse ex. Só vem as lembranças boas, né? Quando bate a saudade, só vem a lembrança boa. É ou não é verdade? E é um sentimento que quando a gente passa por uma separação, fica até difícil entender o que eu tô sentindo, do que eu tô sentindo falta, da onde vem essa saudade. E aqui a primeira pergunta para vocês que estão aqui hoje. Do que você sente falta? Você sabe me responder? Do que eu sinto falta? Ó, a Daya colocou aqui, como poder sentir saudade de alguém que só te fez mal e você não quer mais saber na vida? É muito doído, isso sim. A Daya tá certa aqui, a Daya já entendeu, já pegou o que vai ser esse tema de hoje. É sobre isso. O que me dói? Da onde tá vindo essa falta? E antes da gente falar sobre saudade, a gente precisa entender até que ponto isso é de fato saudade. Muitas vezes, o que eu sinto pode ser uma dependência. Só que como eu tô vivendo aquele luto, como eu tô vivendo aquela fase 1, a fase 1 do fim do relacionamento, do choque emocional, da ruptura, eu não consigo entender ao certo. E eu não consigo, muitas vezes, ficar bem comigo mesma. Então, às vezes, se a gente parar para olhar para a dinâmica desse casamento, talvez muitas vezes você se doou demais. Você deixou de viver a tua vida para viver a vida desse ex. Então, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não tenho uma vida, eu não consigo ser feliz, eu não tenho a minha individualidade dentro desse casamento. E aí, quando essa separação acontece, de fato, a falta do outro ressoa muito mais. E esse é o primeiro ponto para vocês refletirem. Existe Só para eu poder continuar. Coloquem aqui se vocês estão me vendo e estão me ouvindo, se eu posso continuar. Eu estava falando que existe um caminho entre a dependência e a saudade. E nem sempre esse caminho ele é claro para quem está aí do outro lado, para quem está vivendo a separação. Porque os sentimentos eles estão misturados. É carência, é a falta do outro, é um apego, é necessidade, é não saber lidar com o vazio. E eu também não sei perder. Eu tô tão apegada a essa pessoa na minha vida que eu simplesmente não sei viver sem ela.
Enquanto isso, quando a gente fala de saudade, a saudade ela não gera dor. A saudade não dá aperto no peito. A saudade não gera ansiedade. A saudade não deixa dor. Então, se porventura você está se sentindo, diante dessa separação, ansiosa, com angústia e com tristeza ao olhar para o passado, eu preciso te dizer que isso não é saudade. Isso é dependência. A saudade que eu tenho de uma pessoa, que eu tenho desse ex-marido, ela é um sentimento de nostalgia. É um sentimento bom de olhar para aquele passado e olhar de uma forma agradável. Assim como você lembra de boas memórias que você viveu. Isso te deixa bem. Isso não vem carregado de mágoa, de ansiedade, de sofrimento, de tristeza, muito pelo contrário. Só que, infelizmente, a maioria de vocês não vive saudade. Vive dependência. E isso se mistura. Porque você olha para aquele passado e o sentimento que fica dentro de você é: eu perdi. Então você olha para sua realidade com esse sentimento de perda. Não existe espaço para boas memórias, não existe espaço para bons sentimentos. Porque quando a gente perde alguma coisa, quando eu perco algo, eu não encontro mais. Se eu perco, não existe mais. Não tem uma possibilidade de eu encontrar aquilo de novo. E lá no fundo é isso que você tem ancorado aqui, ó, na sua mente, no seu inconsciente. É essa história que você se conta. Eu perdi o meu marido, eu perdi a minha família, eu perdi a felicidade, eu perdi meu grande amor, eu perdi o meu companheiro. E se eu perco, eu não tenho a capacidade de conquistar de novo, de viver esses momentos bons de novo. Então você olha para esse passado, você olha para esses sentimentos e não vem saudade. Vem a falta, vem a dependência, vem os pensamentos de escassez. Eu não vou conseguir seguir sozinha, ele era a única pessoa que me entendia. E eu fico reforçando isso aqui dentro, o tempo todo. Quem viveu relacionamentos, eu vou falar assim, saudáveis, mas que já estavam desgastados há muito tempo, vai lembrar das coisas boas. Porque a nossa mente, ela tem um viés inconsciente de esquecer as coisas ruins. A gente não lembra quantos tombos de bicicleta a gente caiu até aprender a andar de bicicleta. A gente não lembra dessa parte ruim. A gente lembra da primeira vez que a gente conseguiu andar. Tirou as rodinhas e foi. E andou e conseguiu. O que eu quero dizer com isso é que se hoje você sente saudade, essa saudade, muito provavelmente, é a dependência. E essa dependência, ela tá tão registrada no seu comportamento, na forma de você viver, que você não percebe. Muitas vezes, você não consegue enxergar de fato o que você viveu nesse relacionamento. O que eu sentia com essa pessoa na minha vida? Ele gerava de fato momentos de bem-estar?
É uma dependência do apoio do outro? É uma dependência das coisas que de fato eu vivia? É uma dependência da presença dele? É só o fato de existir. Na sua mente, talvez você viveu 10, 15 anos com essa pessoa, não sei quanto tempo, mas aqui está registrado como se você precisasse dele. E é por isso que vem essa mistura de saudade e dependência. A partir do momento que você compreende que boa parte dessas sensações que esse seu ex trazia para você, seja o apoio, a estabilidade, a conversa, a presença. Quando você entende, quando você internaliza isso, que o que o outro me gerava, eu consigo gerar dentro de mim, dentro das minhas emoções, preenchendo esse vazio que eu carrego comigo mesma, com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus filhos e principalmente comigo mesma, eu entendo, eu tomo posse, eu vou falar assim, de que essas sensações que o outro supria em mim, eu consigo produzir, eu consigo me sentir bem. E aí você entende que essas memórias que tanto você acha que você perdeu, eu perdi minha família, eu perdi o meu sonho, você entende que você pode e começar a reconstruir aqui dentro. E aí eu preciso que você pare e comece a refletir. A pergunta que eu fiz no começo da aula era: do que de fato eu sinto saudade? Quando você responde essa pergunta em voz alta, quando você começa a olhar para isso com mais maturidade emocional, vou falar assim, você olha para esse casamento com um tom mais realista. Será que, de fato, eu já não estava sozinha dentro desse casamento? Será que o outro preenchia de novo a presença, o apoio, o carinho? Será que essa falta que eu sinto dele realmente ela é coerente com o que eu vivi dentro do meu casamento? Hoje eu escutei a seguinte frase de uma das minhas pacientes. Ela disse assim, vou me apropriar dessa frase inclusive. Andressa, eu fui viúva de marido vivo. Viúva de marido vivo, é isso que ela falou. E o que seria esse viúva de marido vivo? Eu já estava sozinha no meu casamento. Eu não tinha a presença dele. Ele não era mais o meu companheiro. A gente não tinha mais comunicação. Não existia mais carinho. Nós nos perdemos. Só a gente não queria reconhecer. E você que está aí do outro lado? E você que está aí assistindo? Será que você também não era viúva de marido vivo? Escreve aqui nos comentários, viúva de marido vivo. E agora eu tenho saudade, mas saudade do quê? Dependência da onde? Talvez a partir disso você perceba. Não é saudade não. Essa falta que eu sinto é uma ferida que eu carrego de dependência dentro de mim.
E se existe dependência, existe escassez, existe um senso de valor muito baixo, que fez talvez você se contentar com o pouco, sendo viúva de marido vivo, que nem a Ana colocou aqui. Talvez você se contentou com essas migalhas, com essa presença, aquele marido que tá só de corpo. A alma, os sentimentos, as emoções não existem mais. E você tá lá, lutando, insistindo, tendo esperança. A famosa esperança. E aí, quando o desfecho acontece, quando a separação chega, você cria na sua cabeça uma história, um filme, as memórias, as lembranças das coisas boas. Vivendo as coisas boas, revivendo as coisas boas, dando ênfase àquela parte da história. Sem perceber qual que era o final do filme. O que estava de fato acontecendo. E aí eu não consigo desapegar, eu não consigo seguir a minha vida, por quê? Porque eu quero recriar aquela história que eu vivi lá no começo. E aí eu acredito que é saudade. É saudade que eu vivo, é? E não é. Só que você tá num vínculo tão forte e tão enraizado que você acredita que é. Quando você internalizar isso que eu tô falando aqui, você vai perceber. Andressa, não é saudade não. É dependência pura. É um sentimento de incapacidade de seguir a minha vida, é querer ter ele de volta, é posse, é ego, é necessidade, é um apego doentio que não me deixa. E aí eu me confundo, lembrando só do que era bom. Lembrando daquela fatia, daquele pedaço, da parte boa da história. E eu sinto saudade daquilo porque eu não admito perder. E porque perder para mim significa não viver de novo. E que a gente precisa olhar para a nossa vida com um pouquinho mais de abundância. De entender que se esse ciclo se encerrou, eu consigo, eu posso criar isso de novo com uma outra pessoa. Mas para isso eu preciso fechar essa ferida de dependência. Para que eu consiga ter no futuro um amor leve, um amor gostoso, um amor equilibrado, onde eu não me contente mais com escassez. E sim, com o sentimento de abundância. Eu mereço mais, eu quero mais, eu posso mais, eu tenho capacidade. Mas para isso eu preciso aprender a me valorizar. Essa saudade saudável, vamos falar assim, essa saudade boa, ela só vai chegar até você a partir do momento que você romper esse vínculo emocional. E essas feridas que hoje ainda fazem você recriar esse filme do passado. Por quê? Como eu falei antes, se vem dor não tá sarado, se vem dor não tá curado. Saudade é ler um livro e relembrar daquela história, sem querer ter aquilo de volta, sem olhar com ressentimento. Ó, a Rosemary colocou aqui a parte boa, se é que posso dizer que era bom, não passava de manipulação para conseguir algo que fosse do interesse dele. Existe parte boa também, sabia, Rosemary? E a parte boa talvez não seja no relacionamento. Como assim, Andressa?
A parte boa é eu ter maturidade de olhar para essa história que eu vivi e entender que existiu aprendizado, existiu amadurecimento. Caso contrário, vai ser só um ciclo que você passou, viveu e vai recriar, talvez com uma outra pessoa. Agora, se eu olho para essa dinâmica que eu vivi e eu consigo evoluir, a coisa muda. Então, sempre existe uma parte boa. Depende da nossa percepção. Caso contrário, a tua versão, sempre vai ficar pagando o mesmo preço por não conseguir olhar para isso e ressignificar. E a gente precisa aprender a ressignificar, aprender a tirar essa mágoa. Fez sentido isso para vocês? Conseguiram olhar para essa saudade com um pouquinho mais de consciência, com um pouquinho mais de maturidade, para distinguir o que de fato eu sinto? Vou falar mais uma vez. Se gera ansiedade, se gera desconforto, se gera incômodo, se dá angústia, se acelera o peito, isso não é saudade. Isso é uma ferida emocional de dependência que precisa ser resolvida, que precisa ser curada. Caso contrário, esse vínculo do passado não vai embora. Entendeu? Não vai ficar aí assombrando o teu presente. A partir do momento que você encerra, que você rompe, que você faz o seu divórcio emocional, que é um dos exercícios que eu aplico lá dentro do PDL, do meu programa de superação. Quando você faz o divórcio emocional, quando você resolve todas as pendências dessa história do passado, você se liberta. E aí a saudade ganha espaço, como uma memória e uma lembrança de algo que você viveu. E isso não te afeta mais. É isso que você precisa entender. Caso contrário, é dependência, é ferida. E aí a gente não tem leveza. A gente não se desprende do passado para viver um presente e um futuro melhor. Essa é a missão aqui. Fazer vocês olharem para esses sentimentos de uma forma mais consciente, mais madura. E eu quero saber, depois, coloca aqui nos comentários se isso fez sentido para você, se você conseguiu compreender o que de fato está gerando aí no teu emocional. Leoas, um grande beijo para vocês. Nos vemos quarta-feira da semana que vem, às 8 horas, aqui no perfil. Um beijo e até!